A decisão da diretoria do Clube Atlético Paranaense de cobrar os direitos de transmissão das emissoras de rádio causou muita polêmica. Por isto, o Sport Show foi ouvir os principais dirigentes de nossas principais emissoras de rádio em Curitiba. Não há a menor condição de uma rádio atender aquelas circunstâncias. Ainda mais considerando que as demais rádios, todas vão ser acionadas. Isso aí é um processo que vai ser uma corrente de acontecimentos. Aquilo está para os clubes da capital e vai amanhã lá fora. É impossível, não tem a menor condição. Não há uma condição de se atender essas circunstâncias. Nós hoje, por exemplo, nós não estamos, já estamos mentalizados para não pautar o Atlético no Campeonato Brasileiro, porque nós não podemos atender essas circunstâncias. Então nós vamos cobrir da melhor maneira possível. Mas isso vai representar um prejuízo não só para o Atlético, mas inclusive para as rádios. As rádios que não cobrirem o Atlético vão ter as suas equipes também com problemas administrativos, que terão equipes em excesso, que terão que ser reduzidas, refletindo inclusive nos empregos dos profissionais. Quem sempre exaltou o Atlético pela estrutura do Atlético, do CT, da forma de conduzir, são as próprias emissoras de rádio. Quando o Atlético precisa falar alguma coisa, a gente sempre abre o microfone, convida, faz as coletivas. Agora, de uma hora para outra, pegar e cobrar um valor absurdo, muito mais caro que a Copa do Mundo. A rede Transamérica pagou na última Copa do Mundo algo em torno de 140, 150 mil reais para transmitir todos os jogos na rede. Como é que nós vamos ter uma estrutura para bancar esses custos solicitados? O futebol é emoção, o rádio é emoção. E tudo isso a gente pode pensar que pode acabar diante de uma análise do mercado curitibano, diante das coisas que foram colocadas. Ver o lado do torcedor com carinho, ver o lado das rádios como um todo. Por que não também observar e analisar o lado do Atlético Paranaense? Então nós temos que pensar tudo isso. Então, diante de toda essa situação, que posição que nós tomamos? Nós encaminhamos o fato ao nosso departamento jurídico para que ele faça um estudo aprofundado do caso e venha a decisão que vier do departamento jurídico. Eu quero dizer para você o seguinte: o torcedor não vai ficar sem as informações aqui na Rádio Banda B. Eu acho que toda conversa, toda nova ideia requer um estudo, uma análise e pode significar uma evolução. Eu não sou contra a cobrança dos direitos de transmissão, só que eu acho que os valores que foram divulgados na mídia são exorbitantes, estão fora da realidade do mercado publicitário paranaense e do que qualquer rádio pode pagar. Eu acho que abre-se um precedente para uma discussão e, eventualmente, a Rádio Mais está disposta a conversar com os parceiros de imprensa e também com o Atlético Paranaense e outros clubes interessados. Não sou contra a ideia, mas tem que saber se juridicamente ela é legal e se realmente o nosso mercado suporta isso aí. Daqui para frente, as discussões é que vão dar o rumo do que a gente pretende fazer. O doutor Marcos Malucelli, que responde pelo departamento jurídico do Atlético, também foi ouvido. Nós não sabemos quantas as emissoras arrecadam, mas nós sabemos o que nós gastamos. E nós fizemos esses cálculos em função dos custos que nós temos e da perspectiva de arrecadação das próprias rádios, levando-se em consideração o custo, o preço do horário dos anunciantes, alguns dados que nós, embora não tenhamos oficialmente, temos oficiosamente. Então, em função disso é que o departamento de marketing, e aí não é o jurídico, é o marketing que faz esse levantamento, chegou a esses números de 15 mil e de 12 mil para o pacote todo. Mas a verdade é que nós não cometemos nada ilegal, nós estamos querendo cobrar para que os jogos sejam transmitidos, estamos querendo cobrar daqueles que arrecadam com a transmissão.